Fala, trader, seja bem-vindo a mais um Raciocínio Lucrativo. Como é que foi seu final de semana? Foi top, excelente, foi bem demais, estudou bastante, ficou com a família? Isso é o que importa. Então, vamos começar hoje com mais um resumo de mercado aqui no Raciocínio Lucrativo. E se você ainda não é membro do canal, não se inscreveu ainda, se inscreva porque o meu único objetivo aqui é mostrar onde de fato o dinheiro se localiza, onde existe liquidez e o que é que você vai fazer para ficar livre dessa liquidez e não fazer parte do varejo. Beleza? Você vai aprender de fato como posicionar um stop, como pegar um melhor trade, posicionar a melhor ordem, e aí você vai ter, logicamente, lucros aí muito maiores do que suas perdas e vai fazer com que você seja muito mais consistente no mercado, beleza? Mas antes de mais nada, entra na comunidade porque, meu amigo, eu vou falar um negócio para você aqui, um segredo, viu? O que está sendo preparado para todos os membros, para todos os assinantes aqui, todos os inscritos, na verdade, não está no gibi, viu? Vou falar para você, viu? Então aguarda porque vai ser muito top. Então, o link está na descrição, faça parte da comunidade gratuita, e aí tem uma surpresa logo mais para vocês. Então, vamos lá para o gráfico. Bem, no gráfico do Ibov, mais uma vez aqui, né, falando sobre essas regiões, o range não mudou, não alterou. Nós temos lá em cima aquele equal highs, liquidez que está ali, né, segurando aquela liquidez, essa liquidez já foi capturada. Aqui nesses topos tem liquidez também, porém, perceba que as regiões que eu coloquei aqui como região de demanda, está de fato, respeitou aqui, entrou nessa região de demanda, inclusive, deixa eu só deixar tudo ok. Temos aqui essa região de demanda e olha só que interessante, o gráfico chegou exatamente nesse ponto e retornou, né? Já está dando uma resposta, porém, fiquem atentos porque dentro dessa estrutura nós temos a possibilidade, tá bom, de trabalhar os movimentos vendedores nesse ponto, ou você pode também trabalhar o movimento da indução desse movimento para possivelmente capturar lá em cima. Então é importante que você preze pelos gatilhos de compra nesse ponto, tá bem? E que você também preze pelos gatilhos vendedores. Não peguem trade na antecipação sem ter nenhum embasamento. Uma coisa que eu reparo também, pessoal, muitas vezes, que eu vou falar daqui a pouco no mini índice, é que tem muita gente por aí que acha que é somente o Boys, o Choque, ou somente os Order Blocks, e não é assim que funciona, tá bom? Tem que ter bastante cautela, tem que entender todo o racional do Smart Money para você não se perder aí, não ficar à toa, tranquilo? Então, essa série é uma série que vai te ajudar bastante a isso e vai fazer com que você entenda de fato onde é que o dinheiro se localiza, onde é que existe a liquidez e que vai fazer você ficar fora dessa liquidez, fazendo com que você não perca dinheiro aí de forma desnecessária, beleza? Então nós temos o range que está sendo estabelecido, é o mesmo range estabelecido, nós temos esse topo aqui como uma estrutura maior, tá bom? Essa estrutura majoritária do preço, que é aquele range lá em cima até aqui embaixo, inclusive nós temos esse swing point nesse pontinho aqui, e essa é a estrutura que nós temos aí para o Ibov, tá certo? Aqui acima nós temos esses pontos de interesse, né, que são esses pontos de liquidez, tá bom? Temos esses order blocks, são pontos é uma região de oferta, nesse ponto aqui, e aqui abaixo nós temos também esses pontos de interesse. Tá importante você ficar atento nesse movimento. Nós não temos aqui um movimento de quebra de estrutura, de mudança de caráter, perdão, para cima, né, para mudar essa tendência. Simplesmente nivelou esses topos aqui, então são esses equal highs aqui que tem que ficar ligado. Então tenha bastante atenção nesses pontos aqui, tá bom? Puramente liquidez que foi gerada. Então tem que ter o entendimento de que acima dessa região é a região que nós temos de premium, tá bom? Acima desse range aqui que nós temos, ó, nós temos esse range, exatamente esse ponto, que é a nossa região de premium, tá? Onde nós vendemos caro e compramos barato, região de desconto. Então você precisa entender que agora nós estamos abaixo dessa região de 50%, então nós estamos dentro dessa região de desconto, então tudo aqui abaixo vai ser compra e tudo acima é venda. Porém é o seguinte, nada, tá? Nada te proíbe você poder comprar aqui, por exemplo, montar um trade nesse ponto, tá? Para você poder sair nessa estrutura naquela região premium, onde você possivelmente estaria também vendendo mais caro. Porém, entenda que é o seguinte, tem que ter bastante cuidado, porque é importante quando você está em regiões, digamos assim, inversas, né? Um exemplo, você quer fazer uma compra aqui na região de desconto, não é aconselhável, lógico, mas se você entender um gatilho, né? Ele chegou na região importante ali, uma região de demanda, entendeu? Um order block, se acionar algum gatilho,
e o stop for curto, vale a pena você arriscar esse trade. Mas lembrando sempre que a tendência é tua amiga. Você vê que aqui o movimento ele está caindo, tá certo? É um movimento de queda. Então esse movimento de queda, as suas ordens vendedoras serão melhores, serão mais eficazes, elas vão trabalhar muito mais lógica ao seu favor, tá bom? Lembrando sempre que a tendência é sua amiga e fica aí essa dica para você. Então essa região de desconto. Então o que é que eu penso aqui para os próximos movimentos? Até então, ele começou a respeitar essa região de demanda. E se a gente for pegar aqui uma estrutura desse range que está sendo trabalhado até o prezado momento, preste atenção que esse ponto aí está trabalhando como indução, tá? Porque está acima do ponto desse movimento, ó, está acima dos 50% desse range que está sendo trabalhado. Então tudo que você está vendo aqui, ó, é liquidez que está sendo gerada e que possivelmente ele pode querer capturar esse fundo mais abaixo e aí seguir esse movimento para alta. Então você tem que prestar atenção nesses movimentos. Hoje, segunda-feira, o mercado foi bem lento, tá bom? Eu vou comentar a respeito do mini índice também, mas não deu muita, digamos assim, muito gatilho, não acionou uma oportunidade. Teve uma oportunidade, mas eu quero comentar sobre ela, na verdade, para vocês entenderem que não é somente você achar que vai descer ou achar que vai subir, tá? Então tem que ter bastante cuidado. Então, no mini índice, nós temos uma percepção, exatamente isso que eu já deixei para vocês, né, na outra semana, que eu tinha colocado aqui estabelecido como esse range para poder trabalhar dentro desse movimento. Só que é o seguinte, né? Atualizando aqui essa movimentação, esse range de negociação, nós temos esse ponto aqui como um range a ser trabalhado, levando em consideração que ele já mudou o caráter para baixo, então a partir desse movimento ele tende a subir para recuperar toda essa estrutura para poder entregar esse ponto. Logicamente, ele pode também renovar esse fundo. Lembrando que ele já chegou na região que eu tinha traçado como alvo. Quem operou vendido, né, saiu na região, na estrutura que eu falei que era interessante, era um order block interessante, era uma região de demanda interessante para poder colocar como alvo, e aí foi o que aconteceu. Lembrando que, olha só, aqui nesse ponto, um detalhe que eu quero falar e que seja muito importante, que você leve em consideração, que às vezes a gente acaba tem gente que acaba se aventurando em fazer uma venda aqui, nesse ponto. E aí não é ideal. Por que, que não é ideal uma venda aqui? Perceba que nos 5 minutos, até ele quebra a estrutura, ele faz o BOS nos 5 minutos. Porém, não é uma quebra de estrutura considerável, porque dentro de todos os tempos gráficos, somente os 5 minutos ele faz isso. Então, se você prestar atenção, isso aqui foi uma liquidez que foi gerada, tá bom? E, logicamente, se você entender, a liquidez vai puxar o preço, foi o que aconteceu, tá? Essa venda só não me deu mais uma segurança, uma importância. Por quê? Porque eu sabendo que esse ponto se estaria assim como o range, tá bom? Isso aqui poderia estar trabalhando como indução. Então esse ponto aqui seria bem interessante, seria muito melhor para eu vender, tá bom? Levando em consideração que aqui teríamos liquidez para ser capturado, que se eu vendesse aqui ele poderia querer igualar isso aqui e aí capturar essa liquidez e cair, porque era essa a situação, porque o trader que é institucional, ele sabe onde é que tem a liquidez, onde é que ele tem ali os pontos de captura de liquidez. E aqui, se você prestar atenção, foi o topo máximo, foi o ponto mais alto do pregão anterior, ou seja, seria do pregão anterior, do movimento anterior. Então, se ele viesse capturar esse topo, seria bastante interessante. Por quê? Porque aí ele estaria fazendo um buy side liquidity, tá? Para poder capturar esse movimento e cair. Então é esse ponto que eu estava esperando o trade, tá? Aqui nesse momento eu não me senti à vontade, levando em consideração que ele não faz um boss para baixo, ele não quebra essa estrutura. Então se ele quebrasse essa estrutura, pode ter certeza absoluta que essa venda estava prontinha para fazer, até porque se você for olhar direitinho, existe um order block nesse ponto, tá? Existe um order block aqui, ó, nessa região, que aí ele toca, né? E aí ele deixa bem interessante aqui. Mas, Felipe, o risco-retorno ficou bem favorável, tá? Ficava dentro do que você indica para que faça. 150 pontos cobrindo esse topo. Exatamente, mas aí esses 5 minutos aqui não me deixou muito legal. Segunda-feira também eu observo mais o gráfico, fico mais observador do movimento. E aí foi o que aconteceu, né? Ele despencou aqui, não tem problema algum, fiquei fora desse trade. Mas em compensação, o movimento que está acontecendo aqui no mini índice, é o que vocês precisam ficar atentos, é o seguinte. Essa região deixou um breaker block, tá? Essa região que foi perdida, rompida, deixou um breaker block exatamente nesse ponto. Então esse breaker block, ele está em cima desse breaker block, presta bastante atenção nisso, que é justamente essa região. Então é uma região bem interessante para o mercado começar a corrigir todo esse movimento aqui de impulso.
Então, o que é que eu aconselho que você faça? Perceba que dentro desse movimento, essa perca desse fundo aqui é importante, seria uma perda de estrutura desse movimento, seria um choque secundário ali, e aí você teria um trade armado nessa movimentação, tá? Para poder surfar isso aqui como alvo, tá bem? Então fica aí bem interessante essa movimentação para você poder trabalhar. Lembrando, isso aqui é através do modelo de entrada de confirmação, tá? Então preste bastante atenção porque isso aqui é uma confirmação do movimento, tá bom? Até porque se você for levar em consideração a continuidade é de baixa, né? Tá caindo, o mercado está caindo. Porém, ele pode também querer buscar outras regiões mais acima, levando em consideração que nós estamos em uma região de desconto de toda essa queda. Então, tem que ter cuidado, como eu falei para vocês. Então, se você quer vender, você precisa estruturar uma venda dentro da região de desconto, mas você tem que saber também levar em consideração que dentro desse range menor é uma região premium da região menor, entendeu? Então, você tem como alvo objetivo esse order block aqui, esse ponto aqui, ó, essa região como alvo, tá bom? Então você tem que ficar atento a essas movimentações para o pregão amanhã. E aí tem uma vendinha bem interessante, porque é justamente em cima de um breaker block que está bem interessante para a continuidade baixa. É possível até que ele caia para buscar um outro alvo mais abaixo. Nada está descartado, tá? Até porque é um movimento de mitigação. Perceba que essa estrutura está sendo mitigada, tá bom? Esse movimento, o movimento da estrutura macro ainda é continuidade de queda. Então não se surpreenda se você pega um trade, por exemplo, aqui, ele despenca e vai buscar os outros lados lá embaixo, ou até mesmo quebrar mais uma estrutura. Então é importante que você tenha essa percepção e esteja também preparado para possíveis induções do preço, tá bom? Que nós temos dentro dessa região, dentro dessa estrutura que foi quebrada aqui, se você for levar em consideração todo ponto que tem aqui, ó, de mitigação desse movimento que foi dessa estrutura, pegando desse fundo anterior, perceba que aqui nessa região tem também um range de negociação dessa estrutura secundária. E aí exatamente nesse ponto já está acima dos 50%, dentro desse breaker block, já está trabalhando essa indução aqui, ó. Então, cara, tá bem interessante esse ponto, tá? Tá bem interessante esse ponto. Isso aqui foi uma liquidez que já foi capturada. Inclusive, não se surpreenda também se ele abrir com gap de baixa amanhã. Então, tem essa observação aí para você. Tá certo? Então, eu vou aguardar por esse movimento. É um trade que é interessante para mim. E aí eu vou ver como é que ele vai se comportar aqui amanhã no pregão. Nós estaremos junto nessa movimentação. Beleza? Show de bola, né? Dentro dessa estrutura, deixa eu dar uma olhadinha, deixar como alvo esse ponto, tá certo? Que é justamente o alvo desse trade, que é um trade ali bem interessante, de quase 1000 pontos, né? Quem sabe até mais que ele vem aqui, se ele vem nivelar esse fundo, interessante também, que ele pode estar trabalhando a indução também no tempo gráfico maior. Então, vai muito do que você quer como meta e como alvo, tá bom? Show de bola, né? O dólar, lembrando, nesse range também tem esse order block, né? Vamos botar a movimentação toda, né? Essa é a região de 50%, ó. Então, mantém-se lá aquele ponto. Essa é a região de 50%. Dentro desse range aqui, tem que ficar atento, porque tem tudo que trabalhar, está tudo trabalhando como alvo. Se ele não responder isso, né? Continuar esse movimento de alta, fique atento e observe, porque ele pode querer buscar as outras estruturas. É por isso que o alvo também estou deixando aqui, ó. Porque se ele também não chegar, vir a capturar essa liquidez desses fundos, chegar aqui nesse ponto para compra, e aí você tem que ficar atento que você vai pensar na quebra de estrutura desse topo para poder continuar alta, tá certo? Talvez você não tenha entendido assim a lógica do manejo ali do ponto, mas você tem que surfar conforme a onda está direcionada. Lembrando que o movimento macro é queda, tá? Mas ele pode corrigir e mitigar essa região até o ponto mais alto. Então fique atento em relação a esses movimentos aí, já que ele está nessa faixa decisiva. O dólar, é importante também saber que o dólar ele acaba gerando mais uma liquidez. Eu vou até apagar isso aqui, tá bem? Vou deixar... o dólar também é uma oportunidade muito top, porque ele abre capturando a liquidez desse fundo, né, que é esse fundo mais baixo, fazendo o seu side liquidity ali, desse ponto. Inclusive, trabalhou ali 30 e poucos pontos, né, exatamente. Depois foram para 37 e tal. Então, foi um movimento bem lento, mas lembrando, levando em consideração que isso aqui, ó, é liquidez que está sendo gerado. Beleza? Então, se ele está gerando liquidez nesse ponto, acredito que chegou a hora do dólar começar a subir, um movimento aí de retração do ponto, para poder entender. Essa estrutura acaba sendo quebrada ali, né? Está no 15 minutos. Então, nós temos aqui, ó,
esse ponto que foi quebrado no 15 minutos, então nós temos esse topo aqui como essa referência. Então, quando ele vier fazer isso, ele vai estar mudando o caráter também. Então, fiquem atentos nesses pontos aí para possíveis oportunidades, confluenciando com o mini índice, que o mini índice ele começar a cair novamente, né, para chegar a capturar aqueles alvos lá. E o dólar começa a querer dar uma resposta de alta, inclusive tem muita liquidez, ó, linha de tendência, toda essa LTB aqui, ó, para ser capturada, né, todo esse movimento aqui, ele não deixa de ser uma liquidez que foi gerada que não foi capturada ainda. Então, o movimento para o dólar é interessante, ele perder esse topo, recuar para poder seguir esse movimento aqui de alta. Beleza? Show de bola? É isso, tá? Hoje eu vou falar do mini índice do dólar. Amanhã eu atualizo todos os movimentos também com vocês, para não ficar o vídeo ficar tão longo, né? E vocês acabarem absorvendo tudo. Mas show de bola. Deixa aí o feedback e, como eu falei para vocês, novidade vindo. Então preste bastante atenção, porque ó, tá top, tá surreal, meu irmão. Vocês não sabem o presente que eu tenho para vocês. Sem brincadeira, aí não é enrolação, papo de negócio de vendedor de nada não, viu? Isso aí é coisa top para você entender, beleza? Para você poder evoluir. Então, vou parar por aqui para não passar algum spoiler para vocês. Mas ó, beijo no coração, até mais, Deus abençoe e vamos para cima. Fui!